Boa tarde, eu me chamo Diego Ferreira da Silva e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência ao lidar com pacientes em cenários, na realidade, de urgência e emergência. Bom, falar sobre esse tema, né, lidar com essa temática, para mim é muito comum, pois eu trabalho na unidade de terapia intensiva, né, numa UTI, já faz mais ou menos aproximadamente 11 anos. Na realidade, desde quando eu iniciei a minha residência na terapia intensiva no Hospital São Paulo, na Unifesp. Então, desde então, eu trabalho com pacientes críticos. E aí eu lido com diversos tipos de paciente. Traumas, trauma raquimedular, paciente com trauma crânioencefálico, paciente chocado, paciente em choque hipovolêmico, pacientes com aquela hemorragia assim intensa, pacientes em choque hipovolêmico decorrente de uma queimadura, ou até mesmo é, pacientes em que a gente pega, às vezes, pacientes em parada. Ou durante a internação dele na unidade de terapia intensiva, ele evolui com uma parada que exige um certo tipo de competências e habilidades do enfermeiro para poder liderar toda a equipe e na realidade, para poder realmente fazer com que aquela parada, que o paciente volte, né? Então, assim, lidar com essa temática para mim é muito comum, pois eu já vivencio isso já faz mais ou menos uns 11 anos. Mas o que eu vou contar aqui é uma situação assim, a qual eu não estava no ambiente da terapia intensiva, mas na atenção primária, a qual exigiu um certo tipo de liderança, um certo tipo de competência do enfermeiro, que era eu que estava naquele local, naquele dia. Bom, o ano passado eu atuei na atenção primária junto, trabalhando aí na UTI, fiquei mais ou menos aproximadamente um ano e meio, e nesse dia, acho que foi numa segunda-feira, era bem no finalzinho do plantão, por volta aí das 18, a unidade fechava às 19 horas, chegou um paciente grave pra gente. Na verdade, o paciente chegou praticamente gaspando, né? Quase. Ele ainda tinha pulso, mas já era um paciente aí que a gente já sabia que ele ia evoluir para parada. Então ele chegou, a família trouxe, era um paciente que previamente já tinha várias comorbidades, era um paciente etilista, que eu acredito que ele deve ter usado outras drogas, enfim, e acabou chegando nesse quadro para a gente lá na terapia intensiva, na terapia intensiva, não, na UBS. E ele chegou gaspeando, né? Aí a gente foi identificar os sinais tais, logo em seguida o paciente evoluiu em parada, e foi uma situação assim interessante para mim, porque eu não tinha todos os materiais, toda a equipe de prontidão para poder lidar com aquela parada. Então, exigia um certo tipo de competência do enfermeiro, que era eu. Então, eu tive que realmente falar para, olha, vocês ficam ali na compressão, você fica na medicação, eu fico no tempo, e aí vou direcionando para vocês o que fazer. Adrena, se mantém na compressão, e foi justamente isso, né? Então, exige uma certa tipo de rapidez e de experiência, né, como eu tinha já previamente, e também uma liderança para você liderar toda a equipe, né? O carrinho de parada já estava ali, era um carrinho de parada que praticamente a gente não usava, mas ele já estava todo equipado ali. E o médico, basicamente, ele atua ali basicamente só na intubação, mas exigiu todo um tipo de liderança, uma competência ali do enfermeiro, que na realidade foi com sucesso, né? Depois a gente conseguiu estabilizar esse paciente e levamos ele para o hospital de emergência. Mas foi uma situação assim crítica, né? Porque eu não estava habituado em receber aquele tipo de paciente na UBS, né? Então exigiu um certo tipo de competência desse enfermeiro para poder lidar com aquela situação. É essa situação que eu tenho para compartilhar com vocês, tá bom? Obrigado.